Tarde, gente. Hoje nós vamos ter uma aula diferente, né? Eu preferi não começar matéria nova. A gente estaria entrando hoje na adolescência, mas preferi ficar com a primeira infância, segunda e terceira, que é de 0 a 3 a primeira, de 3 a 6 a segunda e de 6 a 12 a terceira. Bem, quando a gente fala em psicologia do desenvolvimento, nós estamos pensando nas gerações anteriores e posteriores. Então, nós estamos pensando numa fotografia de família que você olha e não imagina, né, o que as pessoas estão passando naquele momento, qual que é a economia e a cultura daquele momento. Se as pessoas, por exemplo, estão se casando, o pai, a mãe, a tia e o tio, a avó com o vô, o que aquelas pessoas estão sentindo, né? Só que o desenvolvimento humano, ele considera todos os processos e mudanças da nossa vida, recheados de questões culturais, sentimentais, porque o desenvolvimento ele é sempre biopsíquico e social, tá? E hoje as tecnologias ajudam muito a capturar processos neurológicos. Face a isso, a gente tem um documentário novo no Netflix, né, que captura comportamentos neurológicos de bebês e comportamentais também. E a nossa preocupação não são só os bebês, mas é o processo intrauterino, o processo de nascimento, né? Então o desenvolvimento também conta com questões genéticas, mas questões biológicas. Por exemplo, essa criança nasceu de parto normal, de cesárea, ela conseguiu respirar imediatamente após o nascimento. Isso tudo é muito importante, ok? Estou lá no primeiro slide das nossas aulas, do nosso semestre, e eu posso chamar a atenção depois para qual slide que eu estou falando. O estudo, então, do desenvolvimento está preocupado a partir do século XIX com comportamentos que transformam e também permanecem na nossa vida, né? Então, são comportamentos inatos e são comportamentos adquiridos, sociais também. Vimos a história do Victor, o menino selvagem, que foi chegar à civilização já tardiamente, com 8 ou 9 anos, e o quanto que isso foi prejudicial para o desenvolvimento dele. Está na página 39 e 40 do livro das Americanas. Já a adolescência e a terceira idade também são assuntos estudados só recentemente, a partir do início do século XX, tá? Então, é muito importante, quando falarmos de desenvolvimento, falarmos também do tempo e do lugar. Por exemplo, guerras influenciam muito o desenvolvimento, fome, pobreza, tragédia, violência, né? Então, o ciclo vital, ele é sempre vitalício, porque ele vai pegar o que nós passamos antes e o que vamos passar depois daquele momento. Depende desse contexto social, né? E também de todas as dimensões biopsíquicas sociais. Por quê? Porque o ser humano é único, tá?
E o desenvolvimento, ele é flexível e plástico, no sentido de que nós sempre temos possibilidades de mudança de desempenho. Quer a pessoa esteja adiantada, quer ela esteja atrasada em relação a outras pessoas, ela vai sim poder alcançar um outro padrão. Isso é possível, né? As pessoas precisam acreditar mais no potencial das outras. Bem, o desenvolvimento, ele é linguístico, social, cognitivo, e ele serve para descrever, explicar e predizer um comportamento e até mudá-lo, né? Então, nós temos as mudanças que ocorrem principalmente após nascimento, casamento, morte, aposentadoria, perda de emprego. Isso tudo vai influenciar o desenvolvimento. É importante também nós levarmos em conta mudanças quantitativas, por exemplo, conceitos históricos que as crianças gravam na questão cognitiva, questões do desenvolvimento físico como pular, saltar, jogar bola, né? Questões abstratas em relação às artes. Então, é importante também a mudança qualitativa, que é a questão da estrutura e da organização das capacidades que a gente desenvolve desde a infância, como falar, andar, né? E isso, então, vai tendo uma mudança qualitativa ao longo da nossa vida. No aspecto físico, ele influencia outros aspectos, como, por exemplo, criança que fica muito doente com infecção de ouvido. Isso pode atrapalhar na aquisição da linguagem. No aspecto social, vai influenciar muito as relações das crianças e dos adultos, né? Então, se ela tem um autismo, uma dificuldade de socialização, isso vai dificultar muito a vida dela. E no cognitivo, nós temos questões como pensamento, linguagem, memória, que afetam os outros aspectos. O social, por exemplo, não se lembrar de alguém, né? Ou o físico, né? Ela, por exemplo, não tem memória de como faz para escrever, né?